Bom, boa noite a todos. Vamos então para o nosso terceiro módulo ali de parasitologia humana, né, na nossa disciplina, tá? E hoje vamos falar das principais doenças causadas pelos eumintos, pelos protozoários e pelos insetos, tá bom? Bom, só para a gente combinar um pouquinho antes, gente, vamos deixar as perguntas para o final da aula, tá? Ou então, vamos supor, eu falo dos eumintos, a gente tira as dúvidas no final de tudo. Eu falo dos protozoários, a gente tira as dúvidas no final de tudo. Só para a gente não ficar interrompendo, tá? Ali para a gente ter um bom andamento da aula e acabar não demorando tanto ali, porque hoje é uma aula, como eu disse para vocês, um pouquinho puxada, ok? Bom, então vamos começar pelos eumintos, tá? Vamos falar dos eumintos. Então os eumintos são vermes, né? Os animais metazoários, então são organismos pluricelulares, tá bom? De vida livre ou parasitas, de plantas ou animais, ou o homem inclusive, tá? Então vamos compreender três ramos, né? Ou filos do reino animal, tá? Vai ter o Plateumintes, né? Que são os vermes mais achatados, em forma de folha ali ou fita, com tubo digestivo ausente ou rudimentar, ok? Temos o nosso segundo filo, né? Que vão ter os Nemateumintes, tá? Que são vermes já cilíndricos, tá? Com um tubo digestivo completo. E vamos ter o terceiro filo, que são os Annelida, tá? Que é o filo do Annelida, que não são parasitas, ok? Então, o homem é o hospedeiro definitivo e específico para várias espécies de eumintos, tá bom? Então, possibilitando que estes se desenvolvam, atinjam a maturidade e se instalem em localizações anatômicas características, né? Geralmente no intestino, tá? Então, lembra que a gente falou que o hospedeiro definitivo é aquele onde é o alvo, né, ali do ser vivo ali do parasita, né? Então, esse parasita, gente, ele vai se desenvolver ali no ser humano, ok? Então, os eumintos podem penetrar o seu hospedeiro passivamente, né? Que vai ser ali pela ingestão dos ovos, tá? Através de alimentos, da água ou até das mãos sujas que muitas vezes a gente leva à boca, tá? Ou ativamente, vamos supor, como as larvas através da pele, tá? Em algumas espécies, as larvas são veiculadas por insetos hematófagos, tá? Os eumintos podem ser divididos em dois grupos, os bioeumintos e os geoeumintos. Prestem atenção nessa parte. Bioeumintos são aqueles cujo ciclo evolutivo exige habitualmente a participação sequencial de dois ou mais hospedeiros além do homem, tá? Então, bioeumintos são aqueles cujo ciclo evolutivo exige habitualmente participação sequencial de dois ou mais hospedeiros além do homem, tá bom? Geoeumintos são aqueles cujo ciclo evolutivo pode ocorrer em parte no solo, tá? Que é a fonte de infecção, né? Contendo larvas infectantes ou ovos, prescindindo de outro hospedeiro além do homem, tá? Então, a diferença é que os geoeumintos também, uma parte do ciclo evolutivo dele vai ser no solo, tá? Essa é a principal característica ali, para a gente diferenciar o bio do geo, tá bom? Então, no Brasil, a frequência de infecção por endoparasitas varia de acordo com a região estudada e conforme a população. Na literatura, existem diversos trabalhos de estudos epidemiológicos na população de municípios em diversos estados brasileiros. Nesta aula, estudaremos as principais doenças causadas por eumintos que afetam a saúde humana, entre as quais a gente vai estudar então na aula de hoje a esquistossomose, ascaridíase, a tenia, né? A teníase que pode ser chamada também
de cisticercose, né? Cisticercose, ancilostomíase e a enterobíase, tá? Então, são essas 5 doenças que vamos estudar hoje, tá? Então, vamos começar agora, começando pela esquistossomose, tá? Então, a esquistossomose é uma doença transmissível, parasitária, causada por vermes trematódeos do gênero Esquistossoma, tá? O parasita necessita, além do homem, da participação de caramujo de água doce para completar o seu ciclo vital. Esses caramujos dos gêneros Bionfaliria, né? No Brasil são 3 espécies consideradas hospedeiros intermediários naturais da esquistossomose. E aqui a gente vai ter as 3 classificações, né? As 3 espécies do hospedeiro intermediário, tá? Na fase adulta, o parasita vive nos vasos sanguíneos do intestino e o fígado do hospedeiro definitivo, né? Que vai ser ali o homem, ok? A transmissão Deixa eu só trocar para vocês. Aí. A transmissão do parasito se inicia quando o indivíduo infectado elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. Em contato com a água, os ovos vão eclodir e liberar as larvas, denominadas miracídios, tá? Que infectam os caramujos, né? Que são os hospedeiros intermediários ali, que vão viver na água doce, tá? Após 4 semanas, as larvas já mais desenvolvidas abandonam os caramujos em formas de cercárias e ficam livres nas águas naturais, né? Nas águas doces ainda. O contato dos seres humanos com as águas é a maneira pela qual é adquirida a doença. As cercárias penetram através da pele. Lembra que a gente falou? Poderia ser tanto de forma ativa ou passiva. A ativa seria, nesse caso da esquistossomose, onde as larvas vão entrar através da pele, né? O período de incubação é, em média, de 2 a 6 semanas após a infecção, correspondendo ao período desde a fase de penetração, desenvolvimento das cercárias, até a instalação dos vermes adultos no interior do hospedeiro definitivo, que é o homem, né? E aqui eu trouxe uma figura para ficar um pouquinho mais fácil da gente saber, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter ali nas fezes humanas, vamos começar por aqui, nas fezes humanas, né? Que aí vai ter a liberação dos ovos de uma pessoa infectada, né? Então, após a transformação, aí vão atingir pelo fígado, que se maturam nas formas adultas, né? Os adultos emparelham e migram para, né? Ou o plexo venoso mesentérico, o intestino, né? Onde os ovos vão ser expulsos nas fezes, tá? Aí é lançado, vamos supor, nas fezes. Aí na água os ovos liberam, né? Os miracídios. Os ovos, eles vão eclodir, né? É como se fosse uma abertura de ovo mesmo. E eles vão infectar o caramujo. Eles vão ficar ali dentro do caramujo, se desenvolvendo mais, né? E aí eles saem depois de mais ou menos 4 semanas como cercárias. E aí, quando vamos supor a gente vai tomar banho num rio, as cercárias se abandonam ao caracol e infectam pela pele. Depois da pele, uma outra pessoa ou até a mesma, tá? E aí, pela pele, ele vai ficar na corrente sanguínea, do intestino ali, e aí vira um ciclo vicioso, ok? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado ali em questão da esquistossomose, tá? Então, a esquistossomose. A suscetibilidade humana ao verme é universal. É universal, embora apresente variações individuais. Portanto, qualquer pessoa, independente ali da idade, do sexo ou do grupo étnico, que entre em contato com as cercárias,
podem contrair a infecção, tá? Na fase aguda da infecção, então a primeira fase ali, né, que foi o que a gente já estudou isso, o paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, calafrios, suores, né, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse, diarreia. Em alguns casos, o fígado e o baço podem inflamar e aumentar de tamanho. Na forma crônica, a diarreia se torna mais constante, né, alternando-se com prisão de ventre. Então, uma hora a gente está com diarreia, a outra a gente não consegue ir ao banheiro, né? E pode aparecer ali sangue nas fezes, ok? Além disso, o paciente pode sentir tonturas, dor de cabeça, né, sensação de plenitude gástrica, então aquela, como se a gente sentisse muito cheio, né? Um prurido anal, né? Palpitações, impotência, emagrecimento, o endurecimento ali na região do fígado, então a barriga mais dura ali na parte superior direita, né? Com o aumento do seu volume. Nos casos mais graves, né, na fase crônica, o estado geral do paciente piora bastante, com emagrecimento, uma fraqueza acentuada, um aumento do volume do abdômen, né, conhecido ali popularmente como a barriga d'água, ok? O tratamento para os casos simples é domiciliar, então vai fazer um medicamento em casa mesmo, né? Aí ele vai dar aqui o praziquantel, né, e a oximiquina são os medicamentos de escolha para essa doença, mas eles vão ser prescritos pelos médicos, ok? Os casos graves geralmente vão requerer ali, vai precisar de uma internação hospitalar e um tratamento até cirúrgico, tá? Para remover esses vermes, ok? A prevenção consiste em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros intermediários infectados, ok? Bom, então, esse modo a gente passou. Vamos para teníase agora, tá? Deixa eu só mudar para vocês. Aí. A teníase é uma doença causada pela tênia, né? Um plateuminto de classe cestoda, né? Representada por parasitas intestinais. Então, a tênia vai ficar ali no intestino, ok? Em razão deste modo de vida, né, estes indivíduos não possuem sistema digestivo, uma vez que eles vão absorver os nutrientes digeridos pelo hospedeiro. Então, o que ele vai fazer? O que a gente ingerir, os nutrientes, ele vai sugar esses nutrientes do nosso corpo, tá? Então, ele não precisa digerir ali para gerar os nutrientes. Ele é simplificado, né? Então, ele já pega os nutrientes do nosso próprio corpo, né? Do corpo do ser humano. Usualmente, consideramos duas espécies de tênia, né? A tênia solium, que são parasitas do porco, né? Então, parasita suíno. E a tênia saginata, né? Que é o parasita do boi, ok? Então, bovino. Ambas possuem o corpo dividido em vários anéis, né? Denominados proglótides, e nas extremidades anterior, denominada escólex, tá? A presença de ventosas que auxiliam na fixação do animal. A tênia solium tem nessa região ainda ganchos, cujos conjuntos é denominado rostro, né? Auxiliando ali na fixação. Eu vou mostrar uma imagem e a gente entra nisso, tá? As tênias ali são hermafroditas, né? Uma vez que cada proglótide possui o sistema reprodutor tanto masculino quanto o feminino. No ciclo da teníase, o animal humano é o hospedeiro definitivo. E aí, o suíno e o bovino, né, o boi ou o porco, são hospedeiros intermediários, tá? No hospedeiro definitivo, o animal adulto permanece fixado às paredes intestinais e ele vai se autofecundando. Lembra que a gente falou que ele tinha o sistema reprodutor masculino e feminino? Com isso, ele se autofecunda e gera um novo anel. E assim, ela vai crescendo cada vez mais, tá?
Cada proglótide fecundada, sendo eliminadas pelas fezes, também vão depositar ovos no ambiente. Estes podem contaminar a água e alimento, gerando grande possibilidade de serem ingeridos por outros hospedeiros, né? No caso dos hospedeiros ali, mais intermediários, por causa das fezes, tá? No caso, se for eliminado na água, se contaminar a água, tá? Aí pode ser ingerido por um hospedeiro definitivo, já o homem, tá? Gente, lembra que eu falei perguntas no final, beleza? Então, ocorrendo a digestão pelo hospedeiro intermediário, estes têm as paredes do intestino perfuradas pelo embrião contido no ovo, que se aloja no tecido muscular. Este alojado confere à região de aspectos parecidos com canjica, né? E é por esse motivo que algumas pessoas conhecem a doença pelo nome canjiquinha, tá? Ao se alimentar da carne crua ou mal passada do animal contaminado, o homem completa o ciclo da doença, tá? O animal se desenvolve até o estágio adulto no intestino humano e pode conferir ao portador dores de cabeça, dores abdominais, perda de peso, alterações do apetite, enjoos, perturbações nervosas, né? Irritação, fadiga, insônia. Por quê? Vamos lembrar que eles estão ali sugando, né, os nossos nutrientes. Então, a perda de peso vai ser por falta de nutrientes, né? Essas dores abdominais, dores de cabeça também pode ser por causa disso, né? Alterações no apetite, enjoos é por falta de nutrientes, ok? O hospedeiro voltando aqui para o texto, né? O hospedeiro definitivo tem potencial de continuar o ciclo da doença, caso suas fezes contaminem a água e alimentos dos hospedeiros intermediários, né? Ou ainda de outro ser humano. A medida de prevenção inclui o saneamento básico, né? Que vai ser o tratamento da água e do esgoto. As fiscalizações de carnes, tanto de porco quanto de boi, né? Que a gente vê que os dois são hospedeiros, né? E o cozimento prolongado da carne consiste em cerco antes da inserção, né? Tratamento de doentes e bons programas de educação e sensibilização, incentivando bons hábitos de higiene no dia a dia, né? Então aí, quem vai naquele churrasco, por exemplo, que gosta de comer a carne mais mal passada. Então, aí já corre o risco, né, de contrair a teníase, né? A tênia. Então, por quê? Pela ingestão, porque não coziu, ele não matou, né? Não quebrou esse ciclo. Então, a ingestão, se a carne estiver contaminada, vai acabar se contaminando, ok? Então, vamos lá. Uma pessoa infectada, né? Vai liberar os ovos, né? Ou da Taenia saginata ou da Taenia solium, tá? Perdão. Então, vai liberar ali os ovos, que aí vai contaminar o porco ou o boi, né? Que vai estar ali, esses ovos vão estar na musculatura, né? Desses indivíduos. E aí a gente come a carne crua, né? A carne mais mal passada e acaba contraindo a doença, porque vamos sair infectados agora, né? Ó, o que a gente falou da Taenia saginata e da Taenia solium são esses ganchos aqui que a Taenia solium tem, que ajuda ela a fixar na parede, ok? A cisticercose é causada, então, pela ingestão acidental dos ovos da Taenia solium, né? Ou da Taenia saginatum. Indivíduos com teníase, por possuírem em seu organismo a forma adulta da tênia, liberam os ovos destes animais, juntamente com suas fezes, podendo contaminar a água, ou mesmo os alimentos ou as mãos, né? Na hora de se limpar. Assim, ao ingerir os ovos da Taenia solium, estes se encaminham no trato digestivo à corrente sanguínea e se alojam em órgãos como cérebro, olhos, coluna ou músculos,
desenvolvendo cisticercos, né, que causam o quadro clínico em decorrência de uma resposta imunológica ou inflamatória no homem, tá? Então, quando é a teníase, gente, a gente vai chamar ela quando ela está no trato gastrointestinal, né, no intestino. A cisticercose, a gente vai chamar quando ela vai se alocar em outros locais, né, seja no cérebro, nos olhos, na coluna ou no músculo, né? A gravidade da doença depende muito da região infestada, né? O cisticerco localizado no cérebro, por exemplo, pode causar dores de cabeça, convulsões, confusão mental ou até a morte, tá? Obviamente, um caso muito mais grave, tá? Alojado na coluna e na região muscular, causa dor e dificuldade de locomoção. E na região ocular, vai causar ali um distúrbio visual ou até cegueira, ok? O período de incubação da doença varia entre 15 dias até anos após a infecção, né? Podendo também nunca se manifestar. O tratamento varia de acordo com a localização do cisticerco, período de contaminação e estado de saúde do paciente, tá? Não defecar ao ar livre, lavar sempre as mãos, principalmente antes de se alimentar e depois de ir ao sanitário, né? Não utilizar fezes humanas, né, nem esgoto como adubo. A gente já não tem mais essa prática, mas antigamente tinha, e alguns lugares mais precários ainda usam as fezes humanas como adubo. Não irrigar a horta, né, com a água de rio. Lavar bem os alimentos antes de ingerir. Tomar a água apenas se ela for tratada, né? E acompanhamento médico aos portadores de cisticerco e teníases são as principais formas de evitar o contágio, né? E de outras pessoas a curto e longo prazo, ok? Então, fechamos a teníase. Acho que até as perguntas aí acabaram sendo respondidas, ok? Vamos falar agora da ascaridíase, ok? A ascaridíase é o resultado da infecção do euminto Ascaris lumbricoides no organismo, mais frequentemente encontrado também no intestino, ok? Aproximadamente 25% da população mundial está infectada por este parasita, né? Sendo tais ocorrências típicas de regiões na qual o saneamento básico é precário, né? Então, o Ascaríades lumbricoides ali está em pelo menos 1/4 da população. Então, a cada 4 pessoas, pelo menos uma está infectada pelo Ascaris lumbricoides, né? Mais conhecido ali como a lombriga, ok? Este patógeno, conhecido popularmente como lombriga, tem corpo cilíndrico e alongado e pode chegar até 40 centímetros de comprimento, né? Fêmeas são maiores e mais robustas do que os machos, tá? E estes apresentam a cauda enrolada, tá? Surpreendentemente, um único hospedeiro pode apresentar 600 desses indivíduos, tá? Vamos lá. Um ser humano pode apresentar até 600 lombrigas dentro do seu intestino. É muita coisa, é uma infestação já muito grave, já de muito tempo, tá bom? A contaminação ocorre pela ingestão de seus ovos, geralmente encontrados no solo, na água, alimentos e mãos que tiveram contato anterior com fezes humanas contaminadas, vamos supor. No intestino delgado, são liberadas as larvas que atravessam as paredes desses órgãos e se direcionam aos vasos sanguíneos e linfáticos, espalhando-se pelo organismo. Atingindo a faringe, essas larvas podem ser liberadas juntamente com a tosse, né, ou muco, ou ainda ser deglutidas, alcançando novamente o intestino. Então vamos lá, ela está no intestino, mas as lombrigas vão ficar ali mexendo dentro da gente. E aí ela pode vir até a garganta. Se eu deglutir, né, se eu engolir, elas voltam para o intestino.
se eu tossir ou espirrar ou tiver como se fosse um pigarro ali, eu consigo botar ela para fora até mesmo pela boca novamente, tá? Aí lá no intestino, reproduzem sexuadamente, né? Permitindo a liberação de algum dos seus aproximadamente 200 mil ovos diários pelas fezes, proporcionando a contaminação de outras pessoas. Então as lombrigas ali, elas podem produzir até 200 mil ovos por cada dia, né? Então é muita coisa, a contaminação dela é muito grande, né? A chance de se contaminar. Devido ao espalhamento das larvas, febre, dor de barriga, diarreia, náusea, uma bronquite ou pneumonia, convulsões, esgotamento físico e mental são alguns sintomas que se podem apresentar, dependendo do órgão que foi afetado, né? Entretanto, em muitos casos, as verminoses se apresenta assintomática. E esse é o maior problema. Como ela é assintomática, na maioria do tempo, é difícil até a gente ter um controle, né? A gente ter uma investigação. Para diagnóstico, é necessário que se faça exames de fezes, onde pode ser encontrados os ovos deste animal. Existe tratamento que é feito com o uso do fármaco, né? E a adoção de medidas de higiene básica, ok? Então vamos lá. Vai ser liberado nas fezes, né? Pode contaminar o solo. Vai se fertilizar também no solo, né? Vai se produzir. Quando a gente ingerir, eles vão se tornar adultos e aí eles podem ou vir para a garganta, pode subir para outros órgãos, pode ir até para o pulmão, né? E aí a gente vai ter as contaminações e os diversos aparecimentos dos sinais e sintomas, ok? Então, as caridíase a gente também fechou. Vamos para ancilostomíase, tá? Gente, eu sei que é muita coisa, tá? Peço que vocês prestem atenção. Vou tentar disponibilizar o slide para vocês depois, tá? Porque tem as figuras ali. Apesar de que no texto que eu disponibilizo para vocês também tem essas figuras, tá? Vai ter tudinho lá. Tudo que tem aqui no slide eu tirei lá daquele texto que eu fiz para vocês, tá? Então, a ancilostomíase, né? Ancilostomíases são os nomes de doenças causadas pelos ancilostomídeos das espécies, né? Ancilostomas duodenale, né? Ou Necator americano, tá? Essas verminoses, também conhecidas ali como amarelão, né? É o nome mais popular da doença. Tem grande prevalência em regiões quentes e úmidas de solo arenoso. Os vermes causadores dessas eumitoses têm o peridomicílio como principal foco de contaminação da população. Isso se deve ao fato de um único hospedeiro para esse parasita ser a espécie humana, tá? Então, a ancilostomíase, o único parasita ali o único hospedeiro que ele vai ter é o ser humano. Os ovos dos eumintos causadores da ancilostomíase têm forma ovalada, casca fina e transparente, em um espaço largo e claro entre a casca e o conteúdo dos ovos. As larvas rabiditoides, né, apresentam bulbo esofágio. Então, o esôfago do tipo rabiditoide, tá? E vestíbulo bucal longo, né? Vamos lá. Isso aí é só para trazer para vocês, tá? Então, os vermes adultos alcançam aproximadamente 1 centímetro de comprimento, muito pequenininho, né? Sendo que as fêmeas são um pouco maiores que os machos. Possuem corpo cilíndrico e rígido, né? Somente afilados nas extremidades. Os machos apresentam na extremidade posterior uma expansão chamada bolsa copuladora, tá? Na porção anterior encontramos a cápsula bucal, que permite a distinção entre dois parasitas, tá?
As formas de transmissão dessas verminoses acontecem por penetração ativa das larvas filarioides, né, infestantes na pele ou nas mucosas, principalmente nas regiões dos pés, pernas, nádegas e mãos, como também pela ingestão da larva junto com o alimento, tá? Elas são muito pequenininhas ali. A gente está andando descalço, por exemplo, ela pode entrar ali pelo pé, uma feridinha que a gente tiver, ou a gente está nadando no rio ali, também pode penetrar nossa pele ou mucosa, tanto boca, nariz, olho, tá? Quanto pela região anal também. Infectado pelo parasita, o indivíduo apresentará os seguintes sintomas. Então, uma lesão cutânea, né? Lesão de pele. Então, uma hipersensibilidade com irritação no local. Pode ter um prurido ali, um pus no local, né? Um edema, que é um inchaço, né? Ocorre na parte superior dos pés, então o que a gente chama aqui, né, de peito do pé, nas pernas, nas nádegas e nas regiões interdigitais, né? Nesses espacinhos entre os dedos, ok? A lesão pulmonar, né? É uma presença de focos hemorrágicos, tá? Onde as larvas perfuram as paredes dos alvéolos. Os alvéolos, eles são ali onde tem a troca do sangue, de oxigênio no sangue, tá? Um edema pulmonar, então um inchaço pulmonar, e a presença de líquido na luz alveolar, que é o que a gente chama de líquido no pulmão. O indivíduo apresenta um quadro semelhante ali a uma pneumonia com a tosse e febre, tá? E tem também as lesões mucosa intestinal, né? E esfoliação sanguínea. Então, os vermes se alimentam de sangue e dilaceram as mucosas intestinais. Então, eles vão perfurando a parede ali do intestino, né? A parede ali do estômago, por exemplo, se eles estiverem ainda nessa região, para poder sangrar e eles conseguirem se alimentar, né? E com isso vão causando pequenas hemorragias, tá? Estabelecem uma anemia de evolução lenta, acompanhada ali por perturbações intestinais ou até aquelas cólicas abdominais, tá? Em crianças ainda podem ocorrer a diminuição ou preservação do apetite, ou perseversão do apetite, né? Tipo comer terra, né? Retardamento físico e mental e ainda consequências como dificuldade de aprendizagem escolar e debilidade orgânica generalizada, tá? Como forma de prevenção da doença, é necessário haver educação sanitária em massa, serviços de engenharia sanitária, né? Construção ali de moradias higiênicas, dotadas de água tratada, instalações sanitárias ali adequadas, né? Abolição por completo da adubação com fezes humanas, então utilizar as fezes humanas como adubo. Proteção dos pés pelo uso de calçados, né? Então lembra que a gente falou que pode entrar pelos pés, se a gente estiver caminhando ali no local contaminado, eles podem entrar pelos pés. Usando o calçado a gente já consegue quebrar esse ciclo, né? Alimentação adequada, rica em proteínas, sais minerais, vitaminas, né? E hidrato de carbono. Então, o tratamento dos doentes deve ser repetido com intervalo de 6 meses durante 2 anos, aproximadamente, né? Com a utilização de antihelmínticos, né? E antianêmicos, a fim de impedir que o homem continue disseminando ovos, tá? Então é o que eu falei. Tem a larva, os ovos, o homem libera os ovos, que aí eles vão eclodir, né? Na terra mesmo, na água, fora do corpo humano, né? Ou do corpo de outro hospedeiro, né? E aí vai entrar ali, pode ser pelo pé, né? Pelas nádegas, por todos os lugares que a gente viu. Aí com isso, vai ali para o trato gastrointestinal, pode ir para os pulmões, né? E ele vai machucando a gente por dentro, porque ele se alimenta de sangue, ok? E vamos falar da enterobíase, né? Ou também oxiurose, tá? A enterobíase é o nome da infecção por oxiuros, né? Que são vermes nematódeos, né? Com menos de
15 milímetros de comprimento, né? E que parasitam o intestino dos mamíferos, principalmente primatas, incluindo o homem, né? É a única parasitose que ainda hoje é comum nos países desenvolvidos, atingindo particularmente as crianças, né? O Oxuro é um verme nematóide pequeno e fusiforme. As fêmeas têm cerca de 1 centímetro e cauda longa, enquanto os machos apenas 3 milímetros, muito pequeno, difícil até de ver a olho nu, e vermiculares, né? Vermiculares é o parasita com grande poder de infecção, pois seus ovos necessitam de apenas 6 horas para se tornar infectantes. Ao serem ingeridos, os ovos sofrem a ação, né, no suco gástrico e duodenal, liberando as larvas, tá? Então esses ovos vão eclodir ali em contato com o suco gástrico ou duodenal, que se digerem ao seco, né? Onde se fixam e evoluem até o estágio adulto. Neste local, macho e fêmea acasalam, guardando a fêmea os ovos fecundados, tá? O macho ele vai morrer após a cópula, né? Então, após a reprodução, ele já morre e é expulso ali junto com as fezes. As fêmeas, então, migram para o cólon distal, né? E para o reto. De noite, as fêmeas saem do reto, passando pelo esfíncter e depositam os ovos na mucosa anal e a pele perianal, ao lado externo do corpo, voltando depois para o intestino. Então vamos lá, à noite, quando a gente está dormindo, a fêmea pode até sair pelo ânus, depositar os ovos dela ali na mucosa anal, né? E volta depois para o nosso corpo, voltando para o intestino, tá? Esse processo é extremamente irritante, porque ao contrário da mucosa do intestino, a mucosa anal e a pele são muito sensíveis. E então, os movimentos da fêmea são percebidos pelo hospedeiro, né? Como um prurido ali, como um pus, né? Nessa região, as fêmeas põem os ovos, que são muito leves e podem ficar nas roupas, nos solos ou serem eliminados ali nas fezes. O sintoma característico, né, da enterobíase é o prurido anal, que se exacerba no período noturno devido à movimentação do parasita pelo calor do leito, né, reproduzindo um quadro de irritabilidade e insônia. Vamos lá. A criança, né, a gente falou que ela é bem comum ali em criança e em país desenvolvido, começa com alguns sintomas, e um desses sintomas é uma coceira ali na região anal, né? Uma vermelhidão no local. Então, quando a gente vai fazer, provavelmente o médico vai pedir um exame de fezes, e aí quando sair esse exame de fezes, a gente vai constatar. Tá bom? A duração do ciclo é em média de 30 a 50 dias, né? Em relação às manifestações digestivas, a maioria dos pacientes vão apresentar náuseas, vômitos, dores abdominais incólicas, né? Tenesmo e mais raramente ali uma evacuação sanguinolenta, tá? Nas mulheres, o verme pode migrar da região anal para a região genital. Lembra que a gente falou que à noite ele sai? Então ele pode ali confundir e ir para a região genital. Então vai ocasionar ali um prurido vulvar, um corrimento vaginal, né? Eventualmente infecção de trato urinário e até excitação sexual, porque o verme vai mexer lá, então pode ocorrer uma excitação sexual também. Apesar da sintomatologia, não se verifica eosinofilia, né, periférica e níveis de IgE em patamares dentro da normalidade. O IgE é quando a gente faz o exame de sangue, né, para ver se a gente tem ali tá com infecção recente, né? Então tá com infecção no momento. Então acaba que a infecção por esse
apesar de causar uma inflamação, ele não vai colocar, não vai alterar ali esse IgE, então ele não dá para ser detectado pelo sangue, ele vai ter que ser detectado pelo exame de fezes, ok? Então vamos lá. O ser humano libera, ingere o ovo, né? Ali ele vai eclodir, vai ter as larvas tanto do sexo masculino quanto do feminino. Os machos vão morrer após a fecundação. As fêmeas continuam no trato intestinal. À noite saem, depositam seus ovos ou na região anal, né? E ali ele pode migrar para a região para os órgãos sexuais femininos, né? Para o masculino não ocorre tanto pela distância, né? E o feminino é mais próximo. E aí ele volta, as fêmeas voltam depois para o ânus e esperam, então fica em um ciclo de 30 a 50 dias. Tá bom? Vamos falar agora da tricuríase. Tricuríase é uma doença infecciosa parasitológica, né, provocada pelo Trichuris trichiura, né? Tem distribuição geográfica mundial, então tem no mundo todo. Na grande maioria dos casos, o parasitismo é silencioso, então não vai demonstrar sinais e sintomas. Mas os pacientes que, em vista de suas condições físicas e das condições gerais de vida, contraem elevado número de vermes, passam a sofrer as perturbações intestinais, cuja gravidade chega até a provocar a morte, ok? O verme adulto mede cerca de 4 centímetros, sendo os machos geralmente menores do que as fêmeas, né? Apresentam duas características marcantes. O aspecto de chicote, né? Então ele vai aparecer ali um chicote, no qual o cabo seria a porção posterior, né? O rabo ali que a gente fala. E a tira flexível seria a porção anterior, então a cabeça ali do euminto. A segunda característica é o dimorfismo sexual, através do qual se nota que a fêmea, a extremidade do corpo é reta e no macho é recurvada. A boca está localizada na porção anterior, seguida de um longo estômago que ocupa 2/3 do comprimento total do euminto. Os ovos chegam no meio exterior, contendo apenas uma massa celular, que estando no ambiente sombreado, úmido e sob temperatura ambiente, né, que vai ali de mais ou menos 20 a 30 graus Celsius, inicia a embriogênese, que se completa em torno de 30 dias, né? E se a temperatura estiver um pouquinho mais alta, ali a 34 graus Celsius, por exemplo, só precisa de 14 dias e não 30, tá? Os ovos larvados, né, permanecem infectados no solo por até 1 ano, né? Mas em laboratório permanecem até 5 anos. Gente, é muito tempo para ele ficar ali, né? Então, o potencial de contaminação dele é muito alto, porque a durabilidade dele ali no solo é muito grande, né? Os ovos larvados podem ser disseminados por moscas ou até poeira, e a infecção do ser humano se dá por ingestão desses ovos, né? Junto com os alimentos ou a mão suja. Após a ingestão, os ovos são semidigeridos pelo suco gástrico, permitindo a eclosão das larvas no nível do intestino delgado ali, por exemplo, onde migram para o intestino grosso e vão se fixar ali nas paredes. Neste local, as larvas sofrem 4 mudanças e transformam-se em vermes adultos com cerca de 2 a 3 meses após a ingestão dos ovos. A grande maioria dos portadores é assintomático, até porque, gente, ele demora muito tempo. Vamos supor, para ele virar numa fase adulta, ele vai ter ali 2 ou 3 meses. É um processo muito demorado, tá? E não se sabe qual a quantidade de parasita pode causar efeito ou manifestação clínica. Observar as condições em que se encontra o paciente é uma variável importante para um aparecimento de gravidade do quadro clínico.
tá? As lesões são discretas, mesmo nas infecções pesadas. É provável que ocorra um processo irritativo, né, das terminações nervosas locais, ali, estimulando o aumento de peristaltismo, que é o movimento que o intestino faz para empurrar ali o bolo fecal para fora, né, e ajudar ali na circulação sanguínea intestinal, e dificultando a reabsorção de líquidos no nível de todo o intestino grosso, tá? Em pacientes sintomáticos vão ocorrer ali a diarreia, o emagrecimento, insônia, né? E apresentam uma eosinofilia elevada, tá? Como medidas profiláticas, recomenda-se saneamento básico, educação sanitária e medidas complementares. Com os humanos, são os únicos hospedeiros, é fundamental, além das medidas gerais, o tratamento de pessoas infectadas com ou sem sintomas, né? Pois elas podem funcionar como fonte de contaminação do peridomicílio, né? Então, ali é uma fonte de contaminação de uma pessoa para outra, né? De forma indireta. Os medicamentos de escolha para o tratamento são albendazol, né? E o mebendazol, ok? Então, acaba sendo o mesmo ciclo. Fezes, soltam os ovos ali vão ser ingeridos, tá? Bom, acabamos os eumintos. Muita coisa, gente. Vocês estão bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Eu sei que é muita coisa, é cansativo, mas a gente precisa ali discutir uma coisinha agora. O que a gente precisa fazer para evitar, né, toda a proliferação desses eumintos, por exemplo? E a gente vai ver que vai continuar nos protozoários, né, pelos insetos ali. Principalmente saneamento básico, né? Educação em saúde. É o que a gente precisa fazer. Por isso, por isso a gente precisa estudar. Por isso vocês, como agentes comunitários, né, precisam estudar essas doenças. Para vocês verem que essas doenças são as mais comuns ali, as doenças que a gente vai mais tratar a nível de saúde primária, e por isso elas podem ser evitadas, né? Como? Com educação em saúde para a população, né? Então, lavar bem os alimentos, os cuidados com a água, os cuidados ali com os dejetos, né? Com o lixo em geral, a parte... Ainda existe muita fossa, né, nas casas hoje, então a gente precisa tomar alguns cuidados. E com essa educação em saúde, a gente vai conseguir diminuir os números dessa população, tá? De infestação dessa população. A gente vai entrar na matéria, a penúltima matéria que a gente vai ter, a gente vai falar bastante de saneamento básico, saneamento ambiental, né? E a gente vai entrar nesses quesitos. E aí vocês vão lembrar o porquê dessas doenças ainda tem uma prevalência muito grande no nosso país, tá? Então, vou começar protozoários. Bom, os protozoários, né? Protozoário é um termo sem valor taxonômico que é usado para nomear organismos unicelulares, eucariontes e heterotróficos, né? Ou seja, que possuem apenas uma célula com núcleo definido e que não produzem seu próprio alimento. Atualmente, esse grupo está inserido no reino protista. Lembra porque agora está mais explicado ainda porque a gente entrou na classificação dos seres vivos na aula anterior e não deixou para depois, porque eu preciso que vocês já entendam ali o que é o reino protista, o que é um ser unicelular, eucarionte, heterotrófico, né? Então é isso aí, por isso que aquela aula veio antes dessa. Mas no passado esses seres eram erroneamente classificados no reino animal. Antes, isso aí eu esqueci até de falar, deixa eu já lembrar para vocês. Antes a gente sempre classificava tudo em reino animalia e reino plantae, né? Então fungo, essas coisas entravam no reino plantae e ali os protozoários acabavam entrando no reino animalia, tá? Mas era erroneamente, tá? E aí
foi distinguido para reino protista, tá? Tô gravando sim, tá, Caio? Inclusive, acabei de conferir se continua gravando. Os protozoários podem ser encontrados livres ou em associação com outros seres vivos, estabelecendo ali a relação de parasitismo, comensalismo ou até o mutualismo, tá? Em sua grande maioria, são encontrados em ambientes úmidos e aquáticos, podendo ocorrer tanto em água doce quanto água salgada como a água salobra, tá? Entre espécies parasitas que infectam o homem, podendo citar a giardíase, né? A amebíase, o tricomoníase, toxoplasmose, a doença de Chagas e a leishmaniose, tá? O corpo dos protozoários, como a gente já falou anteriormente, ele é formado por uma única célula, a qual apresenta rigidez e flexibilidade graças à presença do seu citoesqueleto. Vale destacar que algumas espécies possuem um esqueleto externo, né? Um exoesqueleto, que é secretado pela própria célula. As espécies que vivem em um ambiente de água doce apresentam em sua célula uma organela que atua na osmorregulação, né? O vacúolo contrátil, também chamado de pulsátil, né? Como o interior do protozoário é hipertônico em relação ao meio, ocorre um contínuo fluxo de água para o interior da célula. Esse vacúolo vai atuar ali expelindo o excesso de água para fora do organismo. A nutrição dos protozoários é basicamente heterotrófica e a captura do alimento geralmente ocorre por fagocitose. A digestão intracelular, né, ocorre por meio da formação de vacúolo digestivo. É importante salientar que algumas espécies de protozoários são capazes de nutrir-se pelo processo de fotossíntese, tá? A reprodução dos protozoários vai ocorrer ali geralmente por divisão, né, ou binária ou múltipla, ou seja, um tipo de reprodução assexuada. Algumas espécies são capazes de produzir esporos, né, que são os cistos, que possuem um envoltório ao seu redor e ficam inativos em períodos ambientais desfavoráveis. Existe ainda uma espécie que apresenta reprodução sexuada, como é o caso do paramécio, que realiza conjugação. Vale destacar que a conjugação, apesar de não aumentar o número de indivíduos, é considerada um processo sexual por promover a troca de material genético, tá? Protozoários são um grupo extremamente complexo. Acho que vocês notaram isso, né? Aqui com essa pequena explicação. E sua classificação ainda é um motivo de discussão entre os pesquisadores. Em virtude da complexidade e da grande quantidade de filos existentes, não convém estudar a classificação adotada recentemente para o grupo. Tradicionalmente, costuma-se classificar os organismos com base nos seus meios de locomoção, né? Segundo essa classificação, eles podem ser flagelados, né? Ameboides, ciliados e formadores de esporos. Atualmente, muitos autores aceitam uma classificação simplificada dos protozoários em 6 filos principais, tá? O primeiro filo, né, é o Rhizopoda, né? Eles vão se locomover por meio de pseudopódios, tá? Um exemplo vão ser as amebas. O segundo filo, que é o Actinopoda, locomove-se por meio de pseudoles afiliados, né? Um exemplo vai ser o Radiolarius, né? E ali a gente vai ter os outros filos, tá? Eu não vou entrar porque a gente, como eu disse, a gente não está aqui para estudar biologia, a gente vai entrar um pouquinho mais nas doenças, tá? Então vamos lá, as doenças que a gente vai estudar causadas por protozoários vai ser a amebíase, doença de Chagas,
leishmaniose, giardíase, malária e a toxoplasmose, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a amebíase, tá? Este tipo de contaminação é causada por qualquer tipo de parasita ameboide, né, do gênero Entamoeba, tá? Este cisto é capaz de sobreviver de forma inativa por até 30 dias no solo ou 45 dias embaixo das unhas do seu hospedeiro. No caso o parasita se instale na corrente sanguínea, poderá chegar até o fígado da pessoa contaminada, causando os abscessos amebianos, tá? Os principais sintomas das doenças causadas da amebíase vai ser ali, apesar de poder não causar sintomas, mas a amebíase pode apresentar alguns sinais em situação mais grave, tá? Os mais comuns são diarreia com sangue e dores abdominais. O estágio mais avançado da enfermidade registram quadros de inflamação, ulceração e até perfuração gastrointestinal. A vítima pode ainda desenvolver anemia, leves ou moderadas, devido à constante perda de sangue através das fezes, tá? Nos parasitas a gente vai passar um pouquinho mais rápido mesmo, tá? Eu vou mais citar para vocês. Doença de Chagas, também denominada tripanossomíase americana, é uma doença causada, né, por protozoários, transmitida por insetos do tipo Triatomínia, tá? Este tipo de protozoário é transmitido aos seres humanos e outros mamíferos através do contato com fezes de insetos da família biológica, né, do Triatomínia, tá? Conhecidos popularmente como os barbeiros, né? Então, a gente já teve aqui no Brasil, inclusive, um surto de doença de Chagas, né? Pela grande quantidade dos barbeiros. Hoje, a gente não tem tanto, tá? Mas vale esse estudo ainda, porque ainda temos casos. As principais formas de transmissão ocorrem por meio da transfusão de sangue, transplante de órgãos, da mãe para o feto e a ingestão de alimentos infectados. Hoje, gente, no Brasil, principalmente para doação de sangue, né, o transplante de sangue, a transfusão de sangue e o transplante de órgãos, a gente tem uma série de exames, é feita uma bateria de exames e hoje em dia é muito difícil ter essa transmissão por transfusão de sangue e transplante de órgãos. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. De mãe para o filho, que a gente chama de... ela é mais... pode ser passada, tá? E a ingestão do alimento infectado ali pelas fezes do barbeiro, né? Os sintomas. A enfermidade se manifesta de maneiras diferentes com o decorrer do tempo. Na fase inicial, a vítima apresenta ali febres, gânglios linfáticos alterados, né? E dor de cabeça. Com o avanço da doença, por volta de 8 a 12 semanas, a pessoa não desenvolve mais nenhum sintoma. Então ela passa, né? Apesar de já ser considerada uma fase crônica. A doença ela vai permanecer ali instalada e após 10 a 30 anos, então é um período muito longo, né? São 20 anos aí de diferença, né? Depois da infecção, de 10 anos até 30 anos depois da infecção, os sintomas tornam-se gravíssimos, podendo causar até a morte, né? Dentre eles, é uma fragilidade no funcionamento do coração, a dilatação do estômago e o alargamento do cólon, né? O que a gente mais ouve falar de Chagas seria a fragilidade do funcionamento do coração, né? A gente fala ali um inchaço no coração, tá bom? Mas esse inchaço é muito popular que fala, né? É uma fragilidade ali no funcionamento. O coração ele fica mais fraco, vamos dizer assim, tá?
Vamos lá, leishmaniose agora. Também considerada uma das doenças causadas por protozoários, esta é transmitida pelo parasita do gênero Leishmania através dos insetos da subfamília biológica Plebotheuminea, né? A infecção para o ser humano ocorre pela picada do inseto do gênero feminino, tá? O principal sintoma é a presença de úlceras na pele, então lesões de pele. Em estágios mais avançados, aparecem períodos de febre, redução no número de glóbulos vermelhos no sangue e ali um aumento no tamanho do baço e do fígado, ok? Só beber uma água, gente, rapidinho. Vamos entrar agora na giardíase, ok? Também conhecida como giardiose, né? Essa infecção vai agredir ali o intestino delgado por meio do protozoário Giardia lamblia, tá? Os sintomas dela geralmente não manifestam reações, mas quando ocorrem são tipificadas como diarreias e fezes com acúmulo de gorduras, né? Cólicas, perda ou dificuldade de ganhar peso, tá? E a malária, né? Malária é uma doença causada por protozoários que mais matam pessoas em todo o mundo. Vamos lá. Então, a malária é uma das doenças causadas por protozoários que mais matam no mundo, tá? Ela é replicada por um protozoário do tipo Plasmodium, tendo no Brasil o maior registro causado pelo Plasmodium vivax, né? Transmitido por meio da picada do mosquito Anopheles, tá? E aqui fica uma observação para vocês, apenas a fêmea do mosquito Anopheles, tá? Que vai transmitir a malária, tá? Podendo também ser transmitida através da transfusão sanguínea, porque não vai estar lá no sangue, que aí pode acabar sendo transmitido, tá? Os sintomas, dentre os principais, estão as dores no corpo, ali um suor excessivo, vômitos, náuseas, diarreias, calafrios e dores abdominais, tá? A toxoplasmose agora. Também considerada uma doença parasitária, ela é causada pelo parasita Toxoplasma gondii, tá? A principal via de transmissão é através de alimentos mal cozidos que estejam contaminados com o cisto infectado do toxoplasma. A vítima também pode contrair a doença em contato com as fezes de gatos contaminados, né? Ou ainda de mãe para filho, durante o período gestacional. São raros, mas também podem ocorrer por meio de transfusão de sangue. Como eu disse, hoje a gente tem um controle na transfusão de sangue muito grande, tá? E a passagem da toxoplasmose, gente, de mãe para filho, uma curiosidade para vocês, tá? O toxoplasma, a gente inativa o vírus, mas a gente não tira o vírus do nosso sistema. A gente acaba ficando com o vírus ali, com o parasita para sempre, né? Então, o toxoplasma gondii, ele vai ficar no nosso corpo inativado, tá? E a contaminação de mãe para filho, ela é quase 100% certa que vai acontecer, tá? Mas não quer dizer que o filho vai desenvolver a doença, ele vai ter o vírus do toxoplasma, tá? Perdão, o parasita toxoplasma. Então, os sintomas em geral não causam sintomas específicos em adultos, mas podem ocorrer dores musculares e sensibilidades nos gânglios linfáticos ao longo de algumas semanas ou meses. Podem surgir também sinais passageiros, ali como a gripe, né? Durante a gestação, em caso de contaminação da mãe, o parasita pode atravessar a placenta e atingir o feto,
causando abortos ou má formação do bebê. Esse aborto ou a má formação é caso a contaminação seja durante a gravidez. Se a mulher já teve a toxoplasmose, né, já foi infectada pela toxoplasmose, já fez o tratamento e depois ela engravida, não vai ter isso. Ela vai transmitir parasita para o feto, mas a chance de causar um aborto ou uma malformação é mínima, porque o vírus, o parasita já está inativado, ok? Bom, então acabamos as doenças parasitárias, tá? Eu passei mais rápido pelos parasitas, né? Porque a gente já falou das características parasitárias, então a gente não precisa falar muito de ciclo, de tudo mais, porque vai ser característica dos parasitas. Eles são unicelulares, eles infectam e ali eles se proliferam, tá? Então a gente focou um pouquinho mais em falar dos parasitas e tudo mais, e das doenças a gente passa um pouquinho mais rápido, tá? Agora vamos entrar nos insetos. Deixa eu só conferir a gravação aqui para vocês. Tudo certo. Vamos entrar agora nos insetos, tá? Os artrópodes hematrófagos compreendem os insetos. Então, a gente vai colocar como inseto aqueles que têm 6 patas na fase adulta e como carrapatos os que têm 8 patas na fase adulta, né? Que se alimentam de sangue. E eles podem ser vetores de infecções por serem capazes de transmitir agentes infecciosos entre seres humanos ou entre animais e seres humanos. Esses artrópodes não servem apenas como meio de transporte mecânicos, uma vez que neles ocorre obrigatoriamente parte do ciclo de desenvolvimento dos agentes infecciosos, tá? As doenças transmitidas por artrópodes foram responsáveis por numerosas epidemias devastadoras. A gente vai ter ali a peste, né, o tifo, a malária, a febre amarela ali como exemplos de epidemias causadas, que foram transmitidas ali, que usaram os artrópodes como os vetores, né, ao longo da história. Gente, alguém fica aí de anotar o nome da Silmária no final, tá? Pra ela não ficar sem a nota, tá? Porque senão acaba passando e eu esqueço. Algumas dessas doenças, como a malária, a febre amarela e dengue, ainda constituem importantes problemas de saúde pública, né? As doenças transmitidas por artrópodes são, a cada ano, responsáveis por 1 a cada 17 mortes no mundo. Então, 1 a cada 17 mortes no mundo foram causadas, transmitidas ali pelos artrópodes, né? Estes entre os principais riscos para a saúde durante as viagens e podem ocorrer, inclusive, nos países mais desenvolvidos, ok? Existe uma relação estreita entre a dinâmica de transmissão de doença e a característica biológica e ecológica desses vetores. A longevidade, tanto de dias a anos, a capacidade reprodutiva, né, de dezenas a milhares de novos insetos gerados pelas fêmeas, as preferências alimentares, sendo ser humanos ou animais, né, e os hábitos, ou local ou horário de maior atividade desses vetores, determinam a importância relativa do artrópode como transmissor de uma doença infecciosa e as peculiaridades de transmissão, né? É maior durante o dia, ou à noite, ou em determinadas épocas do ano. Variáveis ambientais, como disponibilidade de águas, chuvas, temperaturas, umidades e altitudes, podem influenciar no ciclo dos agentes infecciosos nos artrópodes ou no desenvolvimento dos próprios vetores. Os insetos hematófagos, né, em geral, transmitem os agentes infecciosos por inoculação através da pele, durante a alimentação, diretamente no sangue, como ocorre com o mosquito, né? Por exemplo, a malária, febre amarela, dengue,
filariose, encefalite japonesa ou a febre do Nilo ocidental, como os flebotomíneos, né? A leishmaniose cutânea e visceral, e como a mosca, né, etc., doença do sono, né? O tricomonídeo, né, a doença de Chagas, contudo, transmite um agente infeccioso quando defecam após a eliminação, a alimentação, e a inoculação ocorre por contaminação de mucosas e da área de pele lesada com os resíduos fecais através do ato de coçar, né? Algumas espécies de besouros não transmitem agente infeccioso, mas podem causar as doenças. Essas espécies de artrópodes não são hematófagas, tá? Mas produzem substâncias vesicantes, pederinas, cantaridinas, né? Que causam lesões cutâneas, que a gente chama de dermatite bolhosa em seres humanos. Bom, vamos entrar na primeira doença aqui, né, causada por esses insetos, ok? Que vai ser a malária. A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles, tá? Toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos que tiverem vários episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando pouco ou mesmo nenhum sintoma. Porém, uma imunidade esterilizante que confere total proteção clínica até hoje não foi observada, tá? Através dos diversos contágios. Caso não seja tratado adequadamente, o indivíduo pode ser fonte de infecção por meses ou anos, de acordo com a espécie parasitária, tá? No Brasil, a maioria dos casos de malária acontece na região amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na região extra-amazônica, composta pelas demais unidades federativas e o Distrito Federal, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois se observa uma alta letalidade que chega a ser 128 vezes maior que na região amazônica. Como já está lá na região amazônica, eles já estão mais acostumados ao tratamento, ao diagnóstico, acaba que a letalidade ela é menor do que quando está fora dessa região amazônica, né? A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessária a participação de um vetor, que no caso é a fêmea do mosquito Anopheles, né? Que é conhecido também como mosquito prego, infectada por Plasmodium, um tipo de protozoário. Estes mosquitos são mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno, porém em menor quantidade. Os sintomas: febre alta, calafrio, tremores, sudorese, dor de cabeça, né, que podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentarem esta manifestação mais características, sentem náusea, vômito, cansaço e falta de apetite. Em casos mais graves, né, por um ou mais desses sinais e sintomas, vai ser a prostração, alteração da consciência, dispneia ou hiperventilação, né, que é quando aquela pessoa ofegante que respira muito rápido, ela acaba hiperventilando. Convulsões, hipotensão arterial, ou o que a gente chama de choque também, hemorragias, né, entre outros. As gestantes, as crianças e as pessoas infectadas pela primeira vez estão sujeitas à maior gravidade da doença, principalmente pela infecção, né, do Plasmodium falciparum, que, se não tratados adequadamente em tempo hábil, pode até levar à morte, tá?
O diagnóstico é feito pelo exame sanguíneo, né? A gente vai ter ali a gota espessa, o esfregaço delgado, teste rápido, né? A gente já tem então um teste rápido hoje para malária e técnicas moleculares. E aqui ele fala então um pouquinho dos testes, né? E o tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade e o peso do paciente, condições associadas, né? Tais como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade da doença. Então, finalizamos a malária. Vamos entrar agora então em febre amarela, tá? Então, a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores e possui 2 ciclos de transmissão. A silvestre, né, quando é uma transmissão em área rural ou floresta, e a transmissão urbana. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa para pessoa. A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. A gente teve um surto, se eu não me engano, no começo desse ano, em fevereiro ou foi janeiro, em São Paulo, de febre amarela, né? Por causa da grande quantidade do mosquito Aedes aegypti. É uma doença de notificação compulsória imediata. Então, quando eu suspeito, eu tenho que fazer uma notificação para o Ministério da Saúde. Tenho até 24 horas da suspeita inicial para fazer essa notificação e enviar para o Ministério da Saúde, para eles terem a ciência de que pode ter febre amarela e pode surgir um surto ali de febre amarela, tá? Atualmente, a febre amarela silvestre, né, é uma doença endêmica no Brasil, principalmente ali na região amazônica. Na região extra-amazônia, períodos epidêmicos são registrados ocasionalmente, caracterizando a reemergência do vírus no país. O padrão temporal de ocorrência é sazonal, com a maior parte dos casos incidindo entre dezembro e maio, que compreende aquele período que a gente teve em São Paulo. E com surtos que ocorrem com periodicidade irregular, quando o vírus encontra condições favoráveis para a transmissão, que vão ser elevadas temperaturas e pluviosidade, alta densidade de vetores e hospedeiros primários, presença de indivíduos suscetíveis, baixas coberturas vacinais, eventualmente novas linhagens de vírus, podendo se dispersar para além dos limites das áreas endêmicas e atingir estados da região centro, tá? Vamos lá. Sintomas da febre amarela: início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dor nas costas, dores no corpo em geral, náusea e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora após esses sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas e então desenvolvem uma forma mais grave da doença. Depois de identificar alguns desses sintomas, procure um médico, né, na unidade de saúde mais próxima e informe sobre qual viagem para as áreas de risco nos últimos 15 dias, né, anterior aos inícios dos sintomas. E se observou, né, a mortandade de macacos próximos aos lugares que se visitou. Vamos lá. O macaco, eu preciso eliminar, né, os primatas dos macacos? Não. É necessário eliminar o vetor, tá? O vetor que é importante ser eliminado, que é o mosquito Aedes aegypti, as fêmeas. O mosquito em geral, porque a gente não vai sempre distinguir macho e fêmea ali no mosquito na hora de fazer essa eliminação, né? Se você identificar macacos mortos na região onde vive ou está, informe imediatamente as autoridades sanitárias do município ou estado, né, de preferência diretamente para a vigilância e controle de zoonoses.
O Ministério da Saúde, através da Vigilância em Saúde, elabora normas e coordena ações de vigilâncias e controle da doença. Quais as complicações? Né? Em casos mais graves, vai ser uma febre muito alta, uma icterícia, que é quando aquela pessoa fica mais amarelada, né? Ela fica tanto a pele como essa parte branca do olho, ela fica bem amarela, tá, gente? Hemorragia, né? Especialmente a partir do trato gastrointestinal. Então, se você viu ali algum sangue, as suas fezes mais pretas, né? Parecendo ali que tá como uma Coca-Cola, pode ser uma presença de fezes de sangue nas fezes, né? Pode ser uma hemorragia no trato gastrointestinal. E, eventualmente, choque ou insuficiência de múltiplos órgãos. Como ela é transmitida? O vírus da febre amarela é transmitida pela picada do mosquito transmissor infectado. A doença não é passada de pessoa para pessoa. A série histórica da doença no Brasil tem demonstrado maior frequência de ocorrência de casos humanos nos meses de dezembro a maio, como um padrão sazonal, tá? Este fato ocorre principalmente no verão, quando as temperaturas médias aumentam na estação das chuvas, favorecendo a reprodução e proliferação dos mosquitos, né, que são os vetores, e consequentemente o potencial de circulação do vírus. O vetor silvestre, né, tem hábitos diurnos, então são picadas mais durante o dia, realizando o repasso sanguíneo durante as horas mais quentes do dia, sendo os vetores de gêneros amagogos, né, e sabates, geralmente mais ativos entre as 9 e as 16 da tarde. E há dois diferentes ciclos epidemiológicos, como a gente já falou, que são o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Apesar desses ciclos diferentes, a febre amarela tem a mesma característica sobre o ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico. Tá? No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos, né, no caso dos macacos, são os primeiros hospedeiros e amplificadores do vírus e os vetores dos mosquitos com hábitos estreitamente silvestres, né, sendo o gênero Hemagogos e Sabetes os mais importantes da América Latina. Neste ciclo, o homem participa como hospedeiro acidental ao adentrar as áreas da mata. Tá? No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. E a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, né, que vão ser os Aedes aegypti, infectados. Como é que a gente vai prevenir? Primeiro, a vacina. Eu já falei aqui muitas vezes para vocês que o esquema vacinal do Brasil ele é muito bom, né? Ele é um sistema ali que funciona no SUS. Lógico, a gente teve esse problema em São Paulo, lá, teve que fracionar a vacina e tudo mais, mas foi por causa da grande quantidade de pessoas procurando, tá? Mas, de forma geral, em momentos que a gente não está num surto, as vacinas são dadas sem nenhum problema e a quantidade delas é o necessário, se não para uma sobra ali ainda, tá? Então, a maior forma de prevenção seria a vacina para a febre amarela. Principalmente nas áreas, né, na região amazônica, ali, a vacina ela é cobrada dos habitantes de uma forma mais rígida, ok? O diagnóstico. Aqui ele só falou da vacina, por isso eu tô pulando, tá, gente? O diagnóstico. Somente o médico é capaz de fazer esse diagnóstico e tratar corretamente a febre amarela. No caso de qualquer um dos sintomas da doença, tem que procurar uma unidade de saúde para avaliação médica adequada, né? O médico vai pedir os exames adequados, né? Os exames necessários para poder diagnosticar a doença e também a gravidade dessa doença para escolher a melhor forma de tratamento. O tratamento da febre amarela é apenas sintomático, então eu vou tratar os sintomas, né? Com cuidadosa assistência do paciente sobre a hospitalização, permanecer em repouso, com reposição de líquidos e perdas sanguíneas quando indicado, né? Nas formas mais graves,
o paciente deve ser atendidos lá nas UTIs para reduzir as complicações e os riscos de óbito, né? Medicamentos solicitados devem ser evitados, vamos supor, o AS ou a aspirina. Existe uma chance de ter ali uma perda sanguínea. Então, o AS e a aspirina, né, eles são antiagregantes plaquetários. Então, se tiver uma perda de sangue, por exemplo, eles vão acabar causando uma hemorragia muito maior do que deveria ser, tá? Bom, a gente finalizou febre amarela. Vamos agora para a dengue, né? Que é uma doença febril grave causada por um arbovírus, né? Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. Existem 4 tipos de vírus da dengue, né? Que são 4 sorotipos, tá? Então, digamos assim, são 4 tipos de dengue. A dengue 1, 2, 3 e 4. Cada pessoa só pode pegar a dengue 4 vezes, tá? Porque ela gera uma imunidade. Então, se pegou uma vez só, pode pegar 3, se forem vírus diferentes. E aí, então, depois dessas 4 vezes, não pega mais de jeito nenhum. Calma, Caio, tá acabando. O transmissor, né, o vetor da dengue, é o mosquito Aedes aegypti, que precisa da água, né, parada para se proliferar. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos de cada região. Mas é importante manter a higiene e evitar água parada todos os dias, porque os ovos dos mosquitos podem sobreviver por 1 ano até encontrarem as melhores condições para se desenvolver. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis, porém as pessoas mais velhas têm maior risco de desenvolver dengues graves, né? E outras complicações que podem levar à morte. O risco de gravidade e morte aumentam quando a pessoa tem alguma doença crônica, vamos supor a diabetes ou a hipertensão, mesmo que seja tratada. Quais os sintomas? Uma febre alta, acima de 38,5 graus Celsius, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. No entanto, a infecção por dengue pode até ser assintomática, né? Mas pode ser uma dengue leve ou uma dengue muito grave. Algumas pessoas, quem já pegou dengue grave sabe o quanto é ruim, né? Quanto os sintomas são muito fortes. Neste último caso, podem levar até a morte, tá? Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de 39 a 40 graus. No início abrupto, né? Que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada ali de uma dor de cabeça, dor no corpo, né, e articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, eruptação e coceira na pele, perda de peso, náusea, vômitos são bem comuns. Em alguns casos também apresentam aquelas manchas vermelhas na pele, as petequias. Na fase febril inicial da dengue, pode ser difícil diferenciá-la. A forma mais grave da doença vai incluir ali uma dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas, tá? Ao apresentar os sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para fazer o diagnóstico, tá? Vamos lá. A dengue tem cura. Na maioria dos casos tem cura espontânea após 10 dias. A principal complicação é o choque hemorrágico, que é quando se perde cerca de 1 litro de sangue, o que faz com que o coração perca a capacidade de bombear sangue necessário para todo o corpo, levando a problemas mais graves em vários órgãos e colocando a vida da pessoa em risco. Como toda infecção, pode levar ao desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome de Guillain-Barré, gente, é quando a gente começa a perder os movimentos do corpo, né? Então a gente não consegue ali mexer muitas vezes as pernas, ainda não vai conseguir andar. Ela é temporária, tá? Essa síndrome. Depois de um tempo, você volta a sentir, com a ajuda de fisioterapia e tudo mais, você volta a sentir. Mas você perde ali uma força muscular.
pode gerar também encefalite ou outras complicações neurológicas, tá? Calma aí, gente, tá acabando. Eu falei que ia ser longo, hein? Transmissão da dengue. Então, a dengue ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Após picar uma pessoa infectada com um dos 4 sorotipos do vírus, a fêmea também, tá? Somente a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Há registro de transmissão por transfusão sanguínea. Não há transmissão de mulher grávida para o feto, mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou ter um parto prematuro, tá? Além da gestação estar mais exposta para desenvolver quadros graves da doença, que pode levar ao óbito, né, à morte, tanto a mãe quanto o feto. Por isso é importante combater o mosquito da dengue, fazendo a limpeza adequada e não deixando água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, né, e outros recipientes que possam servir de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Em populações vulneráveis, como crianças e idosos com mais de 65 anos, o vírus da dengue pode interagir com doenças pré-existentes e levar ao quadro grave ou gerar maiores complicações nas condições clínicas de pessoas. Importante, atenção! A dengue não é transmissível de pessoa para pessoa e não provoca sequelas se tratada corretamente, tá bom? Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da dengue é clínico e feito por um médico. É confirmado com exames laboratoriais de sorologia, de biologia molecular e isolamento viral, ou confirmado com o teste rápido, né? Usado a triagem. A sorologia é feita pela técnica McELISA ou por PCR, isolamento viral e teste rápido. Todos os exames estão disponíveis no SUS, tá? Em caso de confirmação da doença, também tem que se notificar para o Ministério da Saúde quem foi que teve a doença, quando foi confirmado, qual a região que aquela pessoa mora, para se tiver um surto, o Ministério da Saúde já conseguir agir mais rápido possível, tá? O tratamento, não vai existir um tratamento específico, né? Em caso de suspeita, é fundamental procurar os profissionais de saúde. Mas o tratamento que vai ter vai ser sintomático. Então vai fazer repouso, ingerir bastante líquidos, né? Não vai tomar medicamentos por conta própria. A medicação, a hidratação, ela pode ser tanto por via oral, né? Bebendo ou tomando aquele soro na veia, tá? O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde. A prevenção da dengue vai ser por forma de saneamento básico. Eu vou pular essa parte para a gente conseguir falar deles um pouquinho mais lá na frente, tá? Bom, gente, finalizamos. Tenho algumas coisas para falar com vocês, mas calma aí. Então, muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem bem.